Diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já também anunciamos, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora o homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Senhor, obrigado por este momento, onde já te louvamos, esse momento tão precioso de te louvar, de te exaltar, de estar aqui experimentando, usufruindo da tua presença. Obrigado por este momento. E peço ao Senhor que ministre nos nossos corações agora, continue a ministrar, falando aos nossos corações. Livra-me, ó Deus, de qualquer erro da tua palavra. E prepara os nossos corações, as nossas mentes, para não só guardar a tua palavra, mas pôr em prática também. É o que nós pedimos a ti, em nome de Jesus. Amém. Viva pela graça. Estive pensando há pouco tempo sobre... Eu gosto muito da carta de Gálatas, principalmente porque ela é uma das mais antigas e provavelmente foi a primeira carta que Paulo escreveu. De todas as 13, essa provavelmente tenha sido a primeira. E ela é uma carta muito importante porque ela serve para qualquer momento, para qualquer época. Por quê? Porque ela responde duas questões básicas em toda a carta de Gálatas. Ela responde duas questões básicas, que são anseios dos nossos corações. A primeira é: como eu posso encontrar a verdadeira alegria? Essa é algo que sempre está ali, né? Às vezes, quando eu falo agora com os missionários, eu disse para eles, né? Eu falei assim: uma coisa é você sentir a sua necessidade, outra coisa é o que teu coração precisa que você não está percebendo. Isso é possível. Às vezes a gente foca o que a nossa mente quer, o que nós queremos, mas muitas vezes o nosso coração precisa de algo mais que a gente não quer ouvir. Então, muitas vezes o coração da gente, ele está aqui: como eu posso encontrar a verdadeira alegria? E a outra pergunta, que ela é muito esclarecida na carta de Gálatas, é: como eu posso obter a paz, a tranquilidade e a libertação do medo? São outras coisas que a gente às vezes ignora, mas quando aperta a gente fica num pouco de desespero. Já vi tantas pessoas fazerem coisas absurdas e muitas vezes deixando de confiar na palavra de Deus e começar a ir por ideias, ideologias. É mais ou menos assim: você dá a Bíblia para uma pessoa e diz para ela assim: olha, aqui você vai encontrar tudo que você precisa para a tua vida. Aí ela começa a ler a Bíblia. Aí ela começa meio que colocar a sua vida meio pautada na palavra de Deus. Mas de repente ela passa por uma turbulência tão grande, de repente ela deixa de lado a Bíblia, porque alguém diz para ela: olha, o melhor caminho é você pegar um potinho de sal e colocar na porta da tua casa. E ela vai, então ela deixa a palavra e vai pôr o potinho de sal. É interessante como muitas vezes nos momentos de desafios da gente, às vezes a gente começa a buscar recursos humanos do que a própria palavra de Deus. E às vezes até se agarrar em pensamentos humanos do que estarmos dependendo da graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela não é instantânea como uma mensagem do WhatsApp. A graça de Deus, ela é ampla, porém Deus trabalha no tempo nas nossas vidas. Porque Ele quer que a gente acompanhe o que Ele está fazendo na vida da gente. E a graça de Deus continua sendo a mesma. A graça de Deus, ela providencia tudo aquilo que você não tem. Uma força diante de uma luta que aquilo te esgotou completamente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E de repente você clama a Deus e Deus te sustenta e você consegue avançar. Eu já ouvi tantas pessoas dizerem assim: pastor, eu não sei onde que eu aguentei, que eu tive tantas forças para fazer tal coisa. E eu digo: eu sei. Talvez você só não percebeu, mas Deus te deu força para isso. Por isso, quando a gente fala viver pela graça, queridos, é porque muitas vezes nós somos frutos da graça, mas muitas vezes a gente
acaba colocando o nosso jeitão de fazer as coisas e deixamos a graça de lado. Porque o que é a graça? Ela sustenta a gente em tudo. Tudo que eu preciso ela me dá. Mas do jeito dela, do jeito de Deus dar as coisas. E muitas vezes nós somos muito imediatistas e queremos já. Se Deus está demorando um pouquinho, eu acho que Deus está precisando de uma ajuda. Eu vou dar uma forcinha para ele aí, porque eu acho que ele não está conseguindo entender isso. E a gente diz porque isso é natural da carne, gente. A nossa carne, ela é assim. A nossa carne, ela é assim. Eu me lembro de uma vez que eu protelei, eu era criança e eu tinha que ir no dentista. Mas eu não gostava de dentista justamente porque a imagem que eu tinha de dentista era daqueles desenhos do Pica-Pau, que era da minha época de infância. Então, o dentista sempre ele era cruel, né? Então, eu falei assim, eu não entro nesse negócio. E eu fui protelando até que um dia, mas meu dente doeu tanto à noite, que eu pedia para qualquer um me dar um soco para tirar aquele dente, de tanto desesperado que eu estava. E eu tive que aguentar a noite inteira até o outro dia para fazer isso. Queridos, quando nós falamos dessa questão de Gálatas, uma das coisas assim que mexe muito, e mexeu muito com o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele diz assim, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Queridos, o que aconteceu aqui é que os Gálatas estavam aos poucos se afastando da graça de Deus e se amoldando a ideais que os homens, que eles já tinham deixado de lado, eles voltaram a fazer, a praticar. Quando nós vemos Paulo colocar aqui de uma maneira muito direta, né? Ele diz assim, ao qual não há outro, mas há alguns, versículo 7, mas há alguns que vos inquietam. O que a gente percebe que algumas pessoas começaram, que eram os judaizantes da época, a mensagem foi mais ou menos assim, gente, nós também somos cristãos, que nem vocês. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, além da graça, tem mais uma coisa que vocês têm que fazer. Meus irmãos, não tem nada além da graça, a graça é tudo que eu e você precisamos, não tem nada além mais, não tem mais nada para acrescentar na graça de Deus. Por exemplo, a nossa salvação é um dom da graça de Deus, é um dom da graça de Deus, é a salvação. Então o que a gente percebe é que quando Paulo fala isso, o que ele está querendo dizer é que é o seguinte, meus irmãos, eu não estou conseguindo entender vocês. Eu preguei o evangelho para vocês, vocês entregaram. Ele está falando para crentes, tá? Não é para incrédulos, não. É pessoas que entregaram sua vida para Jesus. Mas ele está dizendo assim, eu não estou entendendo por que vocês estão agora, aos poucos, deixando de depender da graça. Luta por luta todo mundo tem. Mas vocês agora querer incrementar a graça com rituais judaicos? Não, isso aí está errado. Então ele diz, olha, e aí ele tenta, quando nós olhamos para essa questão, a questão aqui ela é muito grave, porque ela não trata apenas de você abrir mão da graça, ou deixar a graça de lado. A palavra no grego é mais profunda, ela está trazendo aqui, uma transferência de lealdade. Eu deixo de confiar na graça para confiar nas coisas que eu posso fazer, ou nas coisas que as pessoas estão dizendo que dá certo. Porque nós vivemos uma época onde o que importa é o que está dando certo. E cuidado, nem tudo que dá certo quer dizer que Deus está nisso. Nem tudo. Ah não, mas eu orei e deu paz no coração. Cuidado que o coração também é enganoso com esse negócio de paz no coração. Então Paulo ele começa a dizer, gente, vocês não estão percebendo, mas vocês estão deixando de depender. É como se você deixasse aquele pote de ouro para ir atrás de migalhas, pintada de ouro. Então o apóstolo está orientando o povo naquele tempo, e às vezes eu fico pensando, que às vezes pode acontecer com a gente algumas coisas, né? Eu, por exemplo, antes de entregar minha vida para Jesus, eu achava que era por minhas forças que eu tinha que conseguir vencer na vida. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, foi uma luta grande entre a minha carne e Jesus ali, o Espírito, porque eu ainda achava que, mesmo com Jesus, eu tinha que fazer as coisas com as minhas forças, do meu jeito. Sofri muito para isso, fracassei várias vezes por causa disso. Até entender que na graça a gente depende de Deus, a gente depende da graça do Senhor.
Então, quando a gente começa a perceber essa questão, é o mesmo que muitas vezes a gente, diante de uns desafios, a gente começar a voltar a velhos hábitos que tínhamos antes de entregar a vida para Jesus. É possível. Isso é possível. Então, assim, não, mas eu vou tentar daquele jeito de novo, porque eu sempre me dei bem, agora eu vou tentar de novo que vai dar certo. Não é esse o caminho. Há pessoas que mesmo dependendo da graça, ainda acreditam que se ele não fizer, não vai acontecer nada. Né? Que ninguém vai fazer se eu não fizer. Se eu não controlar, ninguém controla, nem Deus. É eu que tenho que controlar isso, não é eu que tenho que fazer, é eu que tenho que fazer. E aqui Paulo deixa claro, assim, gente, aqui não se trata de uma mudança de religião, não é isso não. Mas é o abandono da graça. Pode ser gradativo, como também imediato. Não é da salvação que eles estão abrindo mão. Como eu disse, aqui a palavra é para crente. Então são crentes em Cristo. O que Paulo está alertando a gente é dizendo, olha, que até mesmo um crente em Cristo pode começar a fazer as coisas por suas forças e deixar a graça de lado. Ele não fala mal da graça, ele não briga com a graça, não reclama da graça, mas ele também não usufrui da graça. Isso é possível. Então ele está dizendo, olha, o que vocês estão fazendo é simplesmente querendo fazer as coisas do teu jeito. E cuidado, não é assim que funciona. Quando eu falo viva pela graça, só tem uma das maneiras de viver pela graça. Pela palavra de Deus. Você tem que conhecer o Evangelho, viver firmado na palavra de Deus. Porque se você está firme na palavra de Deus, você não cai em qualquer conversinha por aí que todo mundo faz. Todo mundo diz, não, mas porque Deus está falando, cuidado, Deus está falando aonde? Eu gosto muito dos crentes bereanos. Mas não sei se seria fácil pastorear um crente bereano. Eu acho que isso é difícil, porque eu acho que quando o pastor terminava de pregar, ele já ficava ali, ó, o apóstolo Paulo, o senhor falou um negócio aqui, mas eu quero fazer um contraponto com o senhor aqui, me revela isso de novo. Então o bereano era assim, não era você chegava lá e falava e tudo acontecia, acendia graveto e todo mundo dava glória a Deus, aleluia. O bereano ficava. Se ele entendesse que aquilo não estava de acordo com a palavra de Deus, o palestrante, faz favor um pouquinho. Tem uma coisa aqui que a gente não se alinhou aqui na tua mensagem. Meus irmãos, tudo que tem acontecido no mundo, para nós precisamos ficar com base na palavra. Nós precisamos ver se isso está de acordo com a palavra de Deus. Né? Para a gente não cometer equívocos e não seguir ventos de doutrinas, ideologias que não são bíblicas. E há um perigo muito grande nisso. Por isso, quando nós deixamos de confiar na graça, a gente não deixa de confiar em alguma coisa, a gente só deixou de confiar na graça, mas eu estou confiando em alguma coisa, que não é a graça. Pode ser em mim mesmo, pode ser numa pessoa, pode ser num conferencista famoso, pode ser num autor de livro maravilhoso, pode ser um monte de coisa. E de repente eu estou começando aos poucos deixar à margem a graça de Deus. Os Gálatas, eles estavam deixando de confiar plenamente na graça. Isso significava o quê? Estavam deixando de confiar em Deus, no seu governo soberano, e agora o quê? Para seguir rituais, regras e líderes humanos. Às vezes eu penso se não foi mais ou menos isso que aconteceu com o povo, quando eles chegam para Samuel, e diz para Samuel, Samuel, nós queremos ter um rei igual todas as outras nações têm. A gente não quer mais assim, a gente sabe que a gente está na soberania de Deus e tal, mas a gente quer um rei carnal. É igual eles têm lá. Às vezes eu penso, a gente não, muitas vezes pode acabar não fazendo assim. Já pensou que privilégio? Que privilégio. Você desfrutar, o teu rei é o próprio Deus, e agora se Deus, olha, o Senhor é gente boa, eu gosto muito do Senhor, o Senhor é tremendo, é um pai amoroso, disciplinador, mas nós queremos um rei carnal que a gente possa ver, né? E esse primeiro rei deu um pouco de trabalho. Queridos, nós não precisamos ficar vivendo do que a gente pode ver, mesmo porque a fé é o contrário, né? A fé, você crê que algo já aconteceu sem você usufruir daquilo, isso é fé. Isso é depender de Deus. Por isso, quando nós começamos a desfocar da graça,
ou focar num problema e achar que o problema é o fim de tudo, ou achar que qualquer pessoa que vem com uma ideia milagrosa é o suficiente, vai resolver tudo, meus queridos, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, então está errado. Mas está dando certo, pastor, mas meus irmãos, quanta coisa o diabo não tem feito aí que parece que está dando certo. Então a gente precisa sempre estar alerta com relação a isso. E isso vai ao contrário da vida cristã. Porque a vida cristã, eu acabei um pouco de falar isso no início do culto, queridos, a vida cristã não é um monte de regras que você tem que seguir. A vida cristã não é um manual de regras criado por homens ali, que você tem que entrar naquilo. A vida cristã é um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo. Vida cristã é isso. Vida cristã é você conversar com Deus, é você usufruir da sua presença. É você experimentar a presença de Deus da mesma forma que você experimenta o ar que você respira. Você pode não pegar o ar, mas você sabe que Deus está ali. Em qualquer lugar. Olha que gostoso, quando você começa a pensar que você não está sozinho mesmo, em qualquer lugar você está com Jesus, não importa a dificuldade, Jesus, e agora? Para que lado que eu corro? O Senhor está comigo aqui. Às vezes, esses dias atrás aí que eu voltei a correr e tinha dia assim que eu falava, Deus, só falta 2,5 km, Deus, mas eu não vou aguentar. Eu falei, Jesus, me puxa nesse negócio, que eu não estou aguentando. Aí eu começava a cantar alguns hinos, né? Geralmente, às vezes a gente seleciona, né? Geralmente começa a correr, o hino que sai na minha cabeça, às vezes é em Jesus amigo temos. Aí eu falo, vamos lá, Jesus, vamos comigo. Gente, isso não é errado. É uma coisa tão importante para nós, queridos. Jesus é algo real para você, como a blusa que você, ou como o meu terno que está aqui comigo agora. Então não é nada surpreendente você falar, Jesus, vamos caminhar comigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por quê? Porque Ele é teu amigo, Ele é teu Salvador. Isso é tremendo. Isso é relacionamento pessoal. Isso te ajuda quando você vai pensar alguma coisa. Não, Jesus, isso aqui não está certo o que eu estou pensando, não. Me ajuda a tirar essa coisa da minha cabeça. Gente, isso não é paranoia, isso não é loucura. Isso realmente é você ter uma comunhão íntima com alguém. Essa que é a realidade. Às vezes, olha, pega um exemplo. Às vezes você está na tua casa procurando uma coisa. Algumas irmãs, a minha mulher diz isso, minha mulher fala que eu vou na minha gaveta procurar uma coisa, eu reviro tudo e não acho nada, ela vai lá e pega na hora. Daí ela fala que homem é tudo igual, não é, eu revirei o negócio, mas não encontrei, né? Ela vai lá, não, estava aqui, daí ela pega, faz aquele olhar de deboche, né? Daí não fala nada, não fala mais nada, só fala isso. Mas é interessante, porque às vezes eu estou mexendo na minha gaveta, mexendo no meu escritório, às vezes até meus livros, que é eu que organizo tudo, às vezes me perco. Aí eu falo assim, eu estou lá no escritório, mas não é tão longe, né, gente? O apartamento é pequeno, tá? Aí eu falo, amor, você viu o livro tal? Veja bem, eu nem olho para trás, eu sei que ela está ali comigo. Ela está ali em casa. Aí ela, está em tal lugar, legal. Por quê? Porque nós estamos juntos. Com Jesus não pode ser diferente, gente. Onde quer que você esteja, você está com Jesus. Isso nos leva a usufruir da sua presença, da sua glória, da sua proteção, do seu carinho, da sua disciplina. Gente, é isso que é relacionamento pessoal. Então, quando nós olhamos para isso, o que Paulo está querendo dizer é, gente, vocês estão deixando a graça que permitiu que vocês se tenham um relacionamento pessoal, para vocês entrar debaixo de um jugo de regras, de leis, disso e daquilo. Não é assim que funciona. Não é isso que eu quero de vocês. Então, quando nós olhamos para Cristo, a gente até observa que o apóstolo Paulo, em Romanos 11, versículo 6, ele diz assim, mas se é por graça, já não é pelas obras de outra maneira. A graça já não é graça. O que ele está querendo dizer aqui é que houve um contexto ali, o pessoal começou a questionar a graça, misturando graça com lei, e ele explicou, não, peraí, obra é uma coisa, graça é outra. Pelas obras você não é salvo, mas pela graça você é salvo. Você não precisa fazer obras para ser salvo. Mas depois de salvo, você faz obras porque você é salvo.
foi criado para as boas obras. Quando nós observamos o que Cristo está falando, usando o apóstolo Paulo, nós precisamos entender que Deus, na sua soberania, Ele derramou a graça para todos, e a graça é igual para todos. Por mais que possa nos causar estranheza o que eu vou dizer agora, mas, por exemplo, até o dom da fé que eu e vocês recebemos, e Abraão, Moisés e os profetas receberam, o dom é o mesmo. A maneira de exercitar é que faz a diferença. Mas o mesmo dom que Abraão recebeu lá, nós recebemos também. Por quê? Porque o Deus é o mesmo. A questão é que Abraão, ele exercitava a sua fé. E eu e você precisamos exercitar a nossa fé. E exercitar a nossa fé nos leva sempre, nos arremete a depender da graça. Depender da graça de Deus. Uma coisa tão interessante que essa semana, sexta-feira, eu fui lá para a gente comprar o ar-condicionado, né? O cara vendeu o ar-condicionado que era nosso, na loja. Aí ele ficou lá, pega isso, pega aquilo, eu falei assim, não, para aí, fica tranquilo. Não, pastor, mas a gente vê outros, não tem que ver nada. Deus sabia que eu vim aqui hoje para buscar o ar-condicionado. Se você não tem o ar-condicionado, se você reservou, não sei, mas Deus sabia desse assunto agora. Aí ele ficou olhando para mim e disse, não, Deus já sabia disso. E o que o senhor vai fazer? Eu vou voltar para casa, vou esperar o próximo ar-condicionado, que Deus tem seu propósito com tudo isso, é para a glória dele. A gente só vai usufruir do arzinho, mas é da glória dele. Mas eu poderia querer depender um pouquinho de mim mesmo, né? Porque eu estava no poder da compra, né? Mas como já se viu, você me fez vir até aqui para comprar esse ar-condicionado que já estava pronto. Né? Eu poderia sair ali, sair um pouquinho do equilíbrio, dar um péssimo testemunho, porque para alguns crentes acham que não, isso não é péssimo testemunho, pastor, é usufruir, exercitar ou exercer o seu direito. Cuidado com isso. Você pode exercer o seu direito sem entristecer o coração de Deus e sem ofender uma pessoa. Quer dizer, eu parei tudo que eu tinha que parar de fazer aqui, vou lá, fico uma hora e pouco lá para não dar em nada. É lógico que eu queria, assim, eu estava com vontade de comprar logo, mas não deu. Eu falei assim, queridão, fique em paz. Aí estava o rapaz que vai instalar também. Não, mas nós podemos pegar outro, senão nós não podemos pegar nada. Eu vim aqui para comprar, aprove a Deus que hoje eu não comprei, eu vou aguardar chegar a remessa de novo. Não. Eu aqui não vou dar um passo além disso, por mais que a minha vontade é ser aquele cara de fazer, não, vamos acontecer, não vou fazer nada disso, deixa como está. Deixa como está. Eu acredito que Jesus vai resolver isso para a gente e vim embora. E agora estou aguardando de novo, vai chegar. Mas eu poderia ter ficado nervoso, se eu tivesse num momento diferente emocionalmente, eu poderia estar ofendendo aquela pessoa, poderia estar ofendendo aquele vendedor, poderia ter entristecido o coração do meu Jesus, que é o meu Redentor, o meu Salvador. Então eu deixo de confiar na graça e vou para a carne. E eu preciso tomar cuidado com isso. Outra coisa que é importante, queridos, para a gente, que a gente tem sempre que cuidar, quando a gente vive pela graça, a gente está dizendo aí que a gente tem que ficar firmado na palavra, né? E quando você conhece cada vez mais a palavra de Deus, você evita um grande problema na sua vida. Olha só. Versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Queridos, quando o crente deixa de depender da graça, ele fica perturbado. Ele fica esquisito, fica nervoso, começa a tomar decisões erradas, aleatórias. Ele começa a ficar, não, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e tenta resolver as coisas por suas próprias forças. Então, quando a gente começa a tirar um pouco o foco da graça e olhar para a circunstância, a nossa tendência é querer resolver as coisas pelas nossas próprias forças, e aí a gente não consegue. Por quê? Porque quando o grande problema aqui é que eles começaram a distorcer a verdade do Evangelho. Olha a importância de conhecer a palavra de Deus. Em alguns momentos já fui muito criticado, porque uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim,
pastor, não é porque lá no texto está dizendo isso, e me deu a palavra lá, o texto bíblico e tal. Eu falei, puxa vida, curiosamente aquele texto foi que eu tinha estudado de manhã, né? Eu falei, queridão, o texto não é isso que está dizendo. Não, porque é. Eu disse, bom, vamos juntos. Começamos a ler o texto ali e tal, ó. O texto não disse isso. Ah, mas eu não vi. Não, tudo bem. É que você me perguntou e quis falar sobre o texto, eu estou dizendo que o texto não falou isso. Só isso. Você pode acreditar no que você quiser. Porque o que ele estava querendo me dizer era um pouco da teologia da prosperidade, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que determinar, porque aquela palavra pedir lá no grego é exijo de Deus, eu determino, eu tomo posse. O texto não diz isso. Mas se eu não tivesse conhecimento bíblico, na pendura que eu estava naquela época, eu ia entrar naquela. Não, Deus, então eu vou fazer uma oração poderosa aí, colocar um fundo musical, e eu exijo do Senhor, eu determino do Senhor. Por quê? Porque eu não conheço. A importância de conhecermos a palavra de Deus, de aprendermos mais da palavra de Deus, é que a gente vive mais quieto, mais em paz. E não é qualquer conversinha fiada que entra que a gente abraça e diz que está certo, que está na Bíblia. Não está. Porque a gente conhece. As distorções que eles colocaram aqui foram cruéis. Mas uma das piores que eu vejo naquela época é como eles falassem assim, olha, além da graça você tem que fazer mais coisa. Além da graça, você tem que fazer mais isso. Meus irmãos, volto a dizer, a graça é plena, é completa. Você não precisa acrescentar nada na graça de Deus. Ela é plena, ela é completa. Mas quando eu e você estamos cada vez mais envolvidos na palavra de Deus, com toda certeza, queridos, nós conseguimos confrontar as distorções. A gente não precisa brigar com as pessoas. Mas a gente sabe que para nós está definido isso. E a gente evita o quê? Transtornos, inquietação, perturbação. E isso faz o que com a gente? Tira a paz da gente, tira o sossego da gente. Né? E em Gálatas 1:3, a Bíblia diz que a graça é paz da parte de Deus para conosco. A graça de Deus, ela abrange mais do que a salvação, mas a graça de Deus nos leva a viver pela graça de Deus, a desfrutar da graça de Deus, que é tudo que eu e você precisamos. E esta é uma atitude desafiadora para a gente, porque ela depende inteiramente de fé na palavra de Deus, nas suas promessas. Quando nós dependemos da graça, a gente não fica procurando dar o resultado final. A gente aguarda o resultado final que Deus vai dar para a gente. É diferente. A gente aguarda a maneira como Deus vai fazer esse desfecho maravilhoso na vida da gente. E a gente não fica de braço cruzado, não. A gente continua estudando a Bíblia, dependendo dEle, descansando nele. Nós vemos em 1 Coríntios 15:10 que o apóstolo Paulo diz assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E quando você olha para Romanos 5:1 e 2, nós fomos justificados, temos paz com Deus. E se você ler o Romanos capítulo 5, nos primeiros 10 versículos, você vai ver como que a graça te ajuda a vencer os desafios, te ajuda a lidar com a paciência, a lidar com a esperança. É a graça de Deus é isso. O apóstolo Paulo, ele compartilha a sua própria experiência com a gente. Então, duas coisas a gente já vê viver pela graça. A primeira dela é que quando nós falamos em viver pela graça, a gente está dizendo que devemos viver pela graça firmado na palavra de Deus. Firmado na palavra de Deus não é só pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço, ou deixar aberto lá dentro de casa. Mas é manuseá-la, é conhecê-la cada dia mais. E a última coisa que eu quero falar nessa noite é que viver pela graça, porque a graça fornece, já falei tantas vezes isso agora, né? Fornece tudo que precisamos para vencer. Não é para ser derrotado, é para vencer. Por quê? Porque a graça vai nos dar a força que eu não tenho para vencer alguma coisa, ela vai me dar a calma que eu preciso para alguma coisa, ela vai me dar o discernimento que eu preciso para tomar uma decisão. A graça me dá isso. Ela vai me fortalecer diante de
todos os desafios da minha vida. Se você observar ali o apóstolo Paulo, quando ele orienta o jovem pregador ali, Timóteo, líder de 5 congregações, em 2 Timóteo 2, de 1 a 4, e também vemos o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios, em 2 Coríntios 12, de 1 a 10, o que nós percebemos é que Paulo deixa muito claro nessas duas referências que eu disse para vocês, de que Paulo vai capacitar a gente até, olha só, a graça nos capacita até a sofrer diante de lutas, sem nos queixar, olha só, e até usar esse sofrimento para a glória de Deus. Isso é loucura no século 21, né? Isso é coisa de louco no século 21. Se alegrar com sofrimento, se alegrar com lutas, ficar reclamando, resmungando, meus queridos, quando você está na dependência da graça, você diz, Deus, o Senhor sabe que não está fácil. Por mais que às vezes eu penso assim que o fardo está pesado para mim, mas eu sei que não está, porque a sua graça e o seu amor me diz, a tua palavra me diz que o fardo não é maior do que eu posso suportar. Isso é conhecer a palavra e viver por ela. Mas se eu ignoro esse texto bíblico, por exemplo, dos fardos, eu começo a reclamar de tudo. E se eu não me cuidar, eu fico com raiva até de Deus. Porque alguém tem que ser culpado desse meu sofrimento. E o que Paulo nos orienta, tanto em 2 Timóteo 2, de 1 a 4, como de 2 Coríntios 12, de 1 a 10, é que a graça nos capacita até para superar um sofrimento. Ao invés da gente ficar brigando, reclamando, ele nos acalma e nos ajuda ainda a remeter isso para a glória de Deus. Olha que interessante, isso é graça, gente, porque no século 21 essa é uma mensagem completamente fora da realidade do que se prega no mundo hoje. Completamente diferente. A grande verdade é que quando o cristão se afasta da graça de Deus, ele passa a depender do próprio poder, dos seus próprios recursos pessoais. Ele começa a achar que não, tem que ser do meu jeito, deixa eu dar uma ajudinha para Deus. Ele começa a acreditar que ele é o super-homem mesmo. E ele começa então a ignorar até a palavra de Deus, os conselhos da palavra de Deus, as orientações da palavra de Deus, e começa a fazer as coisas da sua maneira de fazer, para atingir os resultados que querem. Deixar de confiar na graça divina é o mesmo que depender mais dos recursos próprios, dos recursos pessoais, do que os recursos de Deus. É viver pela própria carne. E o apóstolo Paulo, ele define isso lá em Gálatas 3:3, né? Quando ele fala sobre a carne, ele diz assim, sois vós insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Gente, você já se lembrou? Você se lembra quando você entregou a sua vida para Jesus? Eu me lembro. Pensa um moleque acabado, desesperado, medo de tudo, medo do inferno, medo de tudo. Eu tinha medo de tudo, principalmente de frango e galinha, onde parecia uma galinha ali, eu saí do outro lado. Eu tinha trauma disso. Mas quando eu entreguei a vida para Jesus, gente, a minha mente, a mensagem foi essa. É a solução do meu problema. Está resolvida meu problema, agora e eternamente. E aí você fica ali, você engole livros, você começa a ler textos bíblicos. Não é assim que acontece? A gente não fica aquele primeiro amor assim. Nossa, que coisa maravilhosa. Com o tempo a gente vai sendo abençoado e a gente começa a viver das bênçãos, e a gente começa a diminuir o tempo com a palavra do Senhor, a diminuir o tempo de comunhão com Ele. Daqui a pouco, Deus está lá em cima, eu estou aqui, mas o meu negócio eu tenho que fazer, tem que acontecer, eu começo a produzir os meus resultados. E não é isso que Deus quer não, gente. Deus quer que a gente continue aquele primeiro amor. Deus quer ainda que a gente continue daquele mesmo jeito, né? Eu penso assim, uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus, eu imagino mais ou menos igual aquele cara que ele foi atropelado. Ele foi atropelado, aí o que acontece? A perna está para aquele lado, o braço está para o outro lado, não, mas ele está vivo, não está acabadinho não, ele está vivo, ele só está sem a perna para lá, o braço para cá, assim, e ele está esticadão lá, né? Aí chegam os paramédicos, chega lá, ele pega e fala assim, ó, não, peraí, primeiro você pega aquela perna minha, traz aqui, depois você pega meu braço lá, traz aqui, não fala isso não, ele fala assim, pelo amor de Deus, me tira daqui, me resolve o problema, ele não fica dando ideia, mas quando ele já está bem, aí ele começa. Não, porque esses paramédicos demoraram muito para me atender, porque esses paramédicos não atendem o telefone, você começa então a se achar que pode alguma coisa, está com síndrome de Tassi, né? Está se achando. E a vida cristã continua a mesma. Eu e você precisamos sempre depender do Senhor, gente, depender da graça é isso.
Por mais que a gente possa ter tantos... Gente, eu cometi tantos erros nos meus primeiros anos de ministério, porque eu tinha todo aquele conhecimento acadêmico, mas tinha coisas assim que eu custava entender. E aí eu comecei a ver que a experiência com Jesus ainda é melhor do que o meu conhecimento acadêmico. Foi interessante aprender isso com pastores mais velhos. Então tudo que Deus te permitiu para conhecer, para aprender na vida, é para ficar debaixo da graça. Direcionado pelo Espírito Santo. E às vezes a gente já acha que já não tem que ser assim, porque eu penso assim, porque eu penso assado. Cuidado, porque pensar assado pode assar demais. Então a gente precisa sempre ter o primeiro amor. Por mais que as pessoas tenham ideias miraculosas por aí, cuidado. Porque você começou pelo Espírito, você começou dizendo para Deus assim, Deus, eu preciso do Senhor desesperadamente, ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas depois que as coisas vão melhorando, às vezes você começa já... Você começou de joelho, mas daí você vai levantando, vai levantandinho, daqui a pouco você já está sendo doutor da lei, né? Faz isso, faz aquilo, não, porque tem que ser assim, porque eu penso assim, porque... Aí às vezes Deus vai ter que dar uma dobradinha em você de novo, por amor a você, para que você entenda, dependa da graça. Precisamos depender, nunca vamos perder a visão de depender da graça. E quero concluir dizendo o seguinte... O que podemos extrair aqui? Qual é o importante? Quais são as lições que a gente tem aqui? Eu creio que a lição é uma só. Vigie. Mateus 24, 42. Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora e que há de vir o vosso Senhor. Vigie. Jesus pode chegar daqui a pouco. Às vezes a gente está tão envolvido em tanta coisa e esquece. Mas espera aí, Jesus pode chegar aqui, daqui a pouquinho. Como ele me encontra? Mateus 26, 41. Vigiais e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a marvada da carne está por aí. Novamente, a gente pode achar que está firme espiritualmente, quando na verdade a gente está aí dependendo da carne. Por isso que ele diz, olha, eu falei aqui a questão de uns 2, 3 semanas atrás aí, 4 semanas atrás, nós falamos sobre a questão de que até Jesus, que tinha jejuado, foi tentado. Tem crente que acha que porque jejua todo dia, toda semana, todo mês, ele nunca vai ser tentado. Engana-se. Jesus já foi um exemplo disso. Olha, Jesus ficou 40 dias, gente. O inimigo tentou derrubar. O inimigo é assim, não é porque você está, mas eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, amém por isso vai te ajudar a fortalecer, mas você tem que continuar com o olho arregalado. Vigie, porque o inimigo, ele é esperto. Então, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 1 Coríntios 16, 13 e 14, vigiai e estai firme na fé. Agora, olha só, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, ou seja, você está lendo a Bíblia, você está orando, coloca em prática o que você está aprendendo na Bíblia, o que o Espírito Santo está te orientando, dependa da graça sempre, em todos os momentos, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Pedro 5, 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. O que aconteceu com os Gálatas ali é que eles cochilaram. E quando eles viram, a situação estava complicada. Por isso, fiquemos alertas quanto a qualquer sombra de distorções da verdade do Evangelho. Porque, olha, Jesus ele nos orientou em Mateus 24:1, né? O fato de você ver coisas mirabolantes por aí, não quer dizer que Deus está nisso. É como alguém já disse, a prova do ministério de uma pessoa não é a sua popularidade. Não é porque ele está na mídia. Não é por causa dos sinais e prodígios miraculosos que se realizam. Mateus 24, 23, 24, Jesus já orientou. Mas sabe o que faz a diferença? Mas é a fidelidade com que aquele pregador está indo na palavra. É isso aqui que deixa o ministério sendo o ministério de Jesus. 1 João 4, de 1 a 6, ele tem vários textos ali, não creiais nos espíritos e tudo mais. Então, queridos, a palavra está aí para ser o nosso balizador.
4 coisinhas que eu quero deixar agora para nós, para nossa reflexão final. Nesse texto nós temos aqui uma ordem a ser observada e a ser obedecida. O que é? Palavra de Deus. Leia, põe em prática. Outra coisa, nesse texto também há algo que a gente tem que ficar alerta. Há um pecado aqui a ser evitado. Gostou, né, Tiago? Lembrou, né? Há um pecado aqui, o que é? Deixar para ler a Bíblia de vez em quando. Crie uma rotina na sua vida sistemática de leitura bíblica, de momento de oração. Porque aqui o que aconteceu foi falta de conhecimento, por isso que levaram o tombo. E a promessa, eu sei que o pessoal do grupo de convivência sabe muito sobre isso, né? A promessa que nós temos aqui é o seguinte: se você vigiar, você usufrui da bênção e você não cai na conversa do inimigo. Você não vai ficar perturbado, não vai ficar indeciso, nem inquieto. E uma coisa que a gente precisa pensar é: como está o meu tempo de leitura bíblica? Como que eu tenho visto essas ideias tão poderosas que surgem por aí? Eu tenho aceitado o politicamente correto? Eu tenho aceitado algumas ideias e achando que isso está certo, é assim mesmo? Como que a gente tem visto aí pessoas negociando os princípios da palavra de Deus e às vezes a gente, não, mas é porque está dando certo, é isso mesmo. A mensagem de hoje é: viva pela graça, dependa da graça, conheça a palavra de Deus, faça do seu momento de relacionamento com Jesus algo muito maravilhoso, como unha e carne mesmo. Porque é isso que é vida cristã. Vida cristã não é um grupo de regras. Vida cristã é um relacionamento íntimo de pai e filho. Eu e você. Aí depois você me conta como é que está sendo isso. Que eu tenho certeza que faz diferença na vida da gente. Talvez diante de tudo que nós falamos aqui hoje, você pode se perguntar: como é que está o meu tempo com Jesus? Não é o tempo que você fica escutando rádio de mensagens, não, vídeo, não é nada de ficar assistindo mensagem de YouTube, não, ou reflexõezinhas que você recebe no WhatsApp, não. Eu estou dizendo daquele tempo que você desliga tudo, e é só você e Deus, você dá toda a sua atenção, não importa quanto tempo, mas só para Jesus. É disso que eu estou falando. Você tem procurado ler algum livro cristão, um livro evangélico bom? Como é que está isso na sua vida? Você tem sido aquela pessoa que, apesar das suas lutas, você ainda se preocupa com a luta do teu irmão e ora por ele, clama por ele? Isso é vida cristã. Você tem vigiado os programas que você tem visto na TV? As ideias que surgem por aí? Precisamos estar vivendo, gente, pela graça, viver na graça, debaixo do governo de Deus. E viver pela graça não tira, a gente não fica inquieto, a gente fica mais sossegado. Que Deus nos ajude a viver assim cada dia mais. Vivendo pela graça.